Muito boa noite, querido ouvinte, telespectador da TV Caipira. Com a graça de Deus, mais uma vez a gente está reunido aqui nessa noite para dar início na programação O Alimento da Alma. Programa esse que tem o intuito, de trazer a palavra de Deus e as suas realidades para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, no nosso convívio social, para que a gente possa ter uma vida assim mais equilibrada diante da presença de Deus, diante da presença da nossa sociedade. Então é com muita alegria que nessa noite nós aqui, Pastor Rafael, Pastor Fernando, Coronel Costa e os nossos amigos da técnica, trazemos o conteúdo da palavra de Deus para a sua, para a minha e para a nossa vida, para nosso enlevo espiritual. Por isso eu queria mandar um abraço para a Dona Tereza, que está em casa prestigiando a gente. Cassiano também, um abraço para você e para todos vocês que estão nos acompanhando. Compartilhe, comente, pergunte, interaja conosco, com certeza é bênção de Deus para a sua vida, Pastor Fernando. Glória a Deus, que bênção, né? Hoje Deus vai falar poderosamente com todos os amigos aí. Então, você que está assistindo aí, compartilha, manda aí para os amigos aí, para os colegas, e o Espírito Santo vai falar algo poderoso essa noite, né, pastor? Com certeza Deus ele tem uma palavra para o nosso enlevo espiritual. Amém. É por isso que nessa noite, junto com você, como a gente de costume, vamos fazer uma oração e dirigir a Deus, a direção da sua palavra, Amém. Segunda vertente, o querer do seu Espírito Santo, para que possa fazer a edificação de vidas através daquilo que Ele tem e dos seus propósitos. Amém? Glória a Deus. Olhe junto conosco. Senhor Deus eterno, Amém. que nessa noite, Senhor, o Senhor possa nos orientar com a sua palavra, Verdade. para que possamos ser edificados através da sua verdade. Sim, Deus. Porque é mais importante do que a gente ouvir e compreender é a gente praticar as suas verdades no dia a dia. Por isso clamamos da sua misericórdia, do seu perdão, da tua graça, para que o Senhor venha abençoar não só as nossas vidas, mas a vida de todos aqueles que estão ligados e atentos à sua mensagem nessa noite. É o que eu lhe peço e humildemente lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Pastor Fernando, hoje a gente vai estar falando na onde? A gente vai estar... Lá em João capítulo 5, né? Evangelho de João capítulo 5. Não é? A gente vai estar falando então a respeito do Paralítico. Paralítico ali no tanque de Betesda. É isso aí? A cura de um paralítico de Betesda. O que esse texto tem para nos ensinar, né? O que ele tem para mostrar para a gente? Então hoje a gente vai estar dando uma explanada nele, né, pastor? João capítulo 5. Quem está com a Bíblia em casa, se você puder abrir e acompanhar, vai ser bom. João 5 em diante, né? Isso, versículo 1 até o 10. Amém? Posso ler? Fica à vontade, meu querido. Passadas estas coisas, havia a festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Até aqui? Ou
continua. Continua o verso 10. Verso 10. Por isso disseram os judeus ao que foi curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Amém? Que rema, hein? Que palavra. Para você ver, né, rapaz, como que é a caminhada do Messias, do Mestre, né? O texto inicia se dizendo: depois disso, né, depois que Jesus atravessou o mar da Galiléia e tal, havia uma festa entre os judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Ali a gente sabe, a Bíblia não fala, não é específica em dizer que tipo de festa que é, mas existiam 3 festas que Sim. todo judeu do sexo masculino, Participava, né? ele era obrigado, era praticamente um ritual, né? Era o Pentecoste, né? Que era celebrando a colheita, Tabernáculo, o que é a festa do que Pai, era a peregrinação, e a Páscoa. e a Páscoa. Pesach, né? Né? Então, A Páscoa aponta para o Cordeiro, o Pentecoste aponta para o Espírito Santo e o Tabernáculo aponta para o Pai, a cobertura. exato. Então Jesus, ele vem, ele está subindo, a palavra de Deus diz no versículo seguinte que ele sobe para Jerusalém, para entrar ali pelo pórtico norte, né? Diz aqui a palavra de Deus, ó, em Jerusalém, a próxima Porta das Ovelhas, um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres, né? No finalzinho do versículo 1, Jesus subiu a Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que fica a 820, 840 metros acima do nível do mar, então ela é Íngreme. isso, para entrar pelo pórtico norte, que é o pórtico das ovelhas, diz a palavra de Deus. E havia ali um tanque, um espaço ali onde eles guardavam, represavam uma água do pórtico das ovelhas, aonde praticamente quando era celebrado o sacrifício, eles lavavam ali as vísceras, os animais ali naquela água, tá, o animal do sacrifício, e criou-se ali, né, uma perspectiva muito grande de que aquela água, naquele tanque, chamado Betesda, que traduzido em português é Casa da Misericórdia, Tanque da Misericórdia, que tinha uma determinada época do ano que coincidia com as festas, que descia um anjo, né? E O anjo agitava a água e aquele que mergulhasse primeiro recebia o milagre. o milagre, né? Aí, segundo uma cultura, uma tradição talmúdica aí do pessoal ali, eles dizem que esse anjo era um sacerdote que chegava ali com o seu cajado e a pessoa, pum, mergulhava e recebia ali o seu milagre, recebia ali o que ele foi buscar. Só que a palavra de Deus aqui, ela nos ensina também que nestes, versículo 3, jazia grande multidão de quê? De coxos, de enfermos, de paralíticos, quer dizer, só tinha pessoas lá com problemas, né, de várias enfermidades.
Então você vê que ali ficou uma espécie de Hospital. Não um hospital, seria um... um depósito de inválido, É. né? Eu acho que pelas pessoas, às vezes da própria família, se sentir incomodada, né? Ou para querer esconder. Então, a gente vê que ali, quando Jesus chega, é um depósito de pessoas, vamos dizer assim na linguagem mais atual, não querendo ser radical, tá? Mas ali a gente percebe que eram pessoas inválidas, pessoas problemáticas, pessoas que na linguagem daquela época não tinha nenhuma prestabilidade. Era descartáveis. Estava ali. E o texto fala que era uma multidão, não era Muitos, alguns, não. Muitos. Muitos. Só que no meio desses imprestáveis existia um que se destacava. E é duas coisas que hoje, pastor Fernando, eu, pela misericórdia de Deus, eu quero tentar, né? Segundo a vontade de Deus e com a ajuda e o dom que Deus te deu, né? A gente tentar trazer para a atualidade, né? Para a realidade que a gente vive e ver aonde que essa palavra incide na minha, na sua e na nossa vida. Então, é muito importante a gente salientar o versículo 7, leia, por favor. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Que ele era paralítico, né? Porque geralmente, pastor Fernando, quando a gente ouve, né, eu particularmente ouvi muitas ministrações a respeito A desse gente texto. leu muitas vezes isso aqui, né? A gente se depara com esse texto muitas das vezes. Então, o que, né, é trazido para a gente, do que eu vi, do que eu já li, do que eu já ouvi, é a questão do tempo, né? Da perseverança, da pessoa não desistir. Que uma hora o milagre chega. Exato. Então a gente usa esse texto para fazer várias analogias. Isso. Então, dentro dessas analogias, hoje, a gente vive numa realidade que realmente é complicado. Sim. A gente veio conversando no carro hoje a respeito do transplante, né? Que eu comentei, que eu postei lá, o transplante do coração do porco e tal. E a gente veio falando a respeito daquele satanista que falou a respeito do funk gospel e tal. E a gente conversa com as pessoas no nosso convívio, no trabalho, os nossos amigos, né? Até o Cassiano, a gente esteve conversando esses dias, que a gente estava fazendo um serviço, me deparei com ele na empresa, e a gente começou a trocar uma ideia, e em questão, mas e aí, você não, né? E outras pessoas também, a gente comenta, vai negar, mas lá tal, mas lá tal. O que eu quero fazer, que Deus quer nessa noite, que nós chegamos à compreensão, que nem foi dito no versículo 7, esse paralítico, ele estava lá há 38 anos. Isso é fato, uma vida, né? Mas ele estava rodeado de pessoas, né, que na sua literalidade do texto eram pessoas que tinham problemas, ou seja, ele estava no meio dos cercado de problemático. Sim. Né? E hoje a questão da palavra de Deus, que queremos trazer a sua essência à luz das Escrituras, é que a gente, né, tem ouvido muito falar a respeito de A, ministério, a respeito de B, pastor, a respeito de C, igreja, entendeu? E as pessoas, muitas das vezes, elas acabam se abstendo de buscar Deus, o melhor para a sua vida, o melhor para a sua família, muitas das vezes porque houve algo que não lhe agrada, ou por olhar a conduta de certos líderes e certas pessoas
que exercem uma eminência dentro de uma hierarquia eclesiástica. Por exemplo, as pessoas se escandalizam, às vezes com a conduta da vida da pessoa, ela começa a olhar aquele monte de podridão e coisa ruim que tem em volta e acaba perdendo o foco de que o dono da bênção é um só. É Jesus que tem a bênção que você precisa, o milagre que você anseia, a cura muitas das vezes que você busca, a libertação, não é verdade? A porta, a prosperidade, aquele afã entusiasta que você tem de ganhar o mundo e muitas das vezes lhe falta um pouquinho de conhecimento, né? O milagre, a providência, independente do âmbito que você se encontra, você não pode ficar olhando para as porcarias ou podridão das pessoas que estão do seu lado, sabendo que quem é perfeito é Jesus. Porque o ser humano é falho. E às vezes ele ali naquele rodeado de coisas ruins, desagradáveis, para outros inúteis, né? Então ele não formou a sua própria concepção, ele persistiu para que Jesus viesse até ele. Porque qual que foi o diferencial? Ali havia uma multidão de aleijados, de cego, de mudo. Tinha vários. Tinha vários. Mas qual que é o diferencial que destacou na vida desse homem para que Jesus se dirigisse a ele? Qual foi a fé? Qual foi o que Jesus viu nele? No meio daquele povo? O que destacou? O que destacou? A perseverança? O fato de, porque Jesus chega nele, o que Jesus fala para ele? Quer ser curado? O cara tá ali 38 anos esperando. Que Quer pergunta, dizer, hein? Parece uma pergunta óbvia, né? Que pergunta, hein? Você quer ser curado? Não. que nem o cara da tolerância zero lá, né? Não, o Saraiva. O Saraiva, né? Não, eu tô aqui de bobeira. Eu tô aqui tirando lazer no meio desse, né? Eu tô tentando dar um mergulho aqui, mas chega os caras mais rápido que eu. E aí? Jesus quer ser curado. É porque Jesus, ele antes de fazer algo, ele faz uma pergunta. É aí que tá. Antes dele fazer um milagre, tem uma pergunta. Você quer ser curado? Você quer receber? Você quer? Não, eu sei que você quer, mas eu quero ouvir de você. É que nem quando a gente olha em Gênesis 12. Qual que foi o diferencial na vida de Abraão? A fé. Ninguém nunca pregou para ele, chega Deus nele e fala para ele, sai daí. Não falou nem para onde ia. Qual que foi o diferencial na vida de Noé? A fé. O cara estava lá. Porque tem que ter algum diferencial para Jesus chegar numa situação dessa, né? Porque senão vai parecer que é injusto, né, pastor? Você vê lá tanta gente sofrendo, tanta gente, outros paralíticos, cegos, uma multidão de gente sofrendo. Mas por que Jesus se dirige a este homem especificamente? Por que ele faz isso em alguns casos? É aí que está a chave da resposta. A conduta do cara, padrão. Tipo assim, onde que esse cara estava? Lugar? Terrível. Mas era o lugar que era para ele estar. Sim. O ambiente em si. Ele podia estar no sinal. Embora não tinha carro naquela época, mas podia estar lá. Ele podia estar pedindo esmola, vendendo a balinha. Não. Ele foi correr atrás do seu benefício. Porque ele sabia que ali era um lugar de casa da misericórdia. E estava ali há 38 anos. Então isso mostra o quê? Uma fé. Entendeu? Estava na casa de misericórdia. Você imagina ser 38 anos esperando uma oportunidade. Então isso mostra o quê? Fé. Eu lembro uma vez que eu ministrei essa palavra, não me lembro aonde foi. Não me lembro. Eu lembro que eu tinha feito 38 anos de idade. Quando eu preguei esse evangelho de João, eu falei, irmão, é o tempo de uma vida, minha vida. Porque provavelmente, talvez esse rapaz chegou lá jovem, né? Então ele tinha 38 anos só ali.
Então você coloca que se ele tivesse mais uns 20 anos quando chegou ali, ele tinha no mínimo 58 anos. Exato. Então já era um homem, já era um senhor, né? E há 38 anos estava ali esperando a sua bênção chegar. Estava no lugar certo. Ele podia ter saído dali, né? Podia estar pedindo esmola. Podia estar na casa dele deitado no sofá assistindo televisão. Ah, não tinha televisão naquela época, irmão. Você está entendendo, né? É o contexto, né? É. Sim. Não tinha televisão, mas podia estar em qualquer outro lugar. Fala, isso aqui não dá para mim, não. Está na casa da misericórdia. É. No lugar certo, esperando o momento certo, por quem? Pela pessoa certa. É. Então, quando Jesus ele segue esse diálogo com ele, ele pega e fala, mas o que te impede? Outra pergunta, que se fosse o Saraiva, né? O Saraiva. Né? Aí ia sair se da fosse casinha. ele, o paralítico, né? Ele já não ia, não ia receber a bênção. Não Mas o ia. que te impede de receber o seu milagre? Jesus pergunta para o paralítico, que fazia 38 anos lá esperando. Aí o que ele responde, meu querido? Ó, toda vez que eu... Ele não fala assim, aí já tô até dramatizando um pouco. Toda vez que eu ameaço de ir, o outro vai na frente. E pum, mergulha, recebe, eu fico vendo navios. Mas eu estou há 38 anos Mas aqui. é aí que tá O segredo. o X da questão. É. Nesses 38 anos, então, com base naquilo que ele respondeu para Jesus, que quando ele ia, outro pulava na frente, como que se sentia esse cara? Se fosse você no lugar dele, o que você sentia? Ia quebrar o resto das coisas? Decepção? Tristeza? Indignação? Ó, eu tô caçando um texto aqui que hoje eu estava lendo, pastor, que fala sobre algo que tem muito a ver com isso aí. Na hora que você falou para mim dessa palavra que você ia ministrar, eu estava lendo que o sacerdócio tinha que fazer dois sacrifícios, que era um cordeiro de 1 ano, um pela manhã e um à tarde. E esse cordeiro ele tinha que ter 1 ano. Ele não podia ser um filhotinho e nem um cordeiro velho, tinha que ser de 1 ano. E aí o texto fala assim, e aí o Senhor fala assim, e no final do dia eu vou aparecer para falar com vocês. E aí eu lendo aquilo, o Senhor falou ao meu coração, é impossível eu falar com alguém que não sacrifica. Nós sabemos que hoje o sacrifício não é mais como era antigamente, né? Jesus é o sacrifício perfeito. Mas assim, como que a pessoa quer que Deus faça algo se ela não está disposta a sacrificar? O que é sacrificar? É tomar a sua cruz, é renunciar, é abrir mão das coisas, é abrir mão da carne. É como nós estávamos falando no carro. Você vê que hoje os caras querem mudar algumas coisas para poder achar mestres que vão falar o que eles querem ouvir, porque não quer abandonar o erro. Exato. O sacrifício ele envolve o comprometimento com aquilo que é bom. Eu quero achar esse texto aqui. Justo, fiel e agradável. Então, assim, me saltou, porque esse rapaz, imagina o esforço que ele fez, 38 anos. Esperando milagre, né, pastor? Então, assim, às vezes as pessoas querem que Deus fale com elas, às vezes o pregador quer que Deus fale com ele, mas ele não tem o esforço de pegar e abrir a Bíblia, estudar, pastor, de meditar, de orar. Pastor Fernando, hoje... E aí fala, Deus não fala comigo, é a mesma mensagem, todo culto. Olha, parece impossível. Né? Quando é o cara que não quer ser receptivo à palavde de Deus, a pessoa, o indivíduo, é aquela multidão também de teólogos do Google. O cara não quer pagar o preço de orar, jejuar, entendeu? Não. Ele quer lá buscar. Mensagem pronto. Aí ele pega aquela comidinha enlatada, que não tem proteína, não tem substância. Não tem carboidrato bom. Não tem nada daquilo que, né? Que edifica, né? Que edifica e deixa o cara forte, espiritualmente falando. Aí chega, ele quer levar na igreja e lá na turma. Vai fazer mal. Então, hoje, né, o cara é que nem a gente tá falando, é 38 anos ali, dedicando ali.
a algo que ele buscava, que ele buscava, que ele buscava, e ele não conseguiu cair para dentro do tanque. Mas não desistiu. Entendeu? E aí, fora isso, que nem eu estava comentando com você agora há pouco, as decepções que esse cara sofreu. Então tem gente que muitas das vezes ele vai tentar alguma coisa e se decepciona, ele quer abandonar tudo. Nós, né? Nós aqui do nosso programa, o Alimento da Alma, a gente não tem vínculo com nenhum ministério, mas também respeitamos aqueles que andam ou se esforçam para fazer segundo conforme está nas Escrituras, tá? Às vezes nós trazemos um alimento aqui um pouquinho mais reforçado, mas não de uma forma radical, contrariando a tudo, a todos e o sistema. Não. Eu, particularmente, pastor Rafael, se fosse olhar para tanta coisa errada, tantos movimentos gospel, tantos caras que têm aquela mania de tirar a foto com o joelhinho dobrado, não precisa disso. Deus, ele sabe quem que é quem. Sensacionalismo, você entendeu? Eu, nessas partes, eu pego no pé, sou um pouco mais radical. Tenho meus defeitos, tenho a minha falha, mas não me promovo com a palavra de Deus. Nós aqui trabalhamos, tá? Não pedimos, porque cremos que Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Quando Deus capacita, Ele respalda. Quando Ele respalda, Ele envia. Você não precisa ficar mendigando nada de ninguém. Deus prepara pessoas preparadas para te colocar do seu lado para te abençoar. Deus, ele conduz a nossa caminhada, e é nisso que cremos, o milagre de Deus. Só que se eu fosse olhar, pastor Fernando, eu li uma frase do Charles Spurgeon, se não me falha a memória, que nos últimos tempos, ao invés de ter pastor ensinando, pregando a palavra, haveria bode entretendo, ou haveria palhaço entretendo os bodes. Hoje o cara se veste, o cara se pinta, tá lá o bozão evangélico e faz tanta coisa para o funk gospel, para poder chamar as pessoas, para poder usar e abusar da ignorância delas para se favorecer monetariamente, porque muitas das vezes perde a coragem, se é que teve um dia atitude para trabalhar, entendeu? Então, se fosse olhar para essa parte, essa bandinha podre que tá por aí, e falar, não, para mim chega, para mim basta, eu parava. Mas Deus te chamou para fazer a diferença. E se nessa noite estamos trazendo essa palavra, Deus, ele está falando no seu coração. Muitas das vezes você pode ter sofrido uma decepção amorosa, uma decepção no trabalho, que é uma porta que se fechou, ou uma mãe está decepcionada com o filho, ou vice-versa, nas mais variáveis situações, mas continua e permaneça reto nos seus objetivos, que Deus te honra. O que Deus falou para Josué? Moisés, ó, acabou. Josué, capítulo 1. Sim, Moisés morreu. Tá com você. Não te assustes. Por que não te assustes? Porque vai chegar a época que eu vou ficar assustado. Nem te espantes. Por que não espantar? Porque vai chegar a época que você vai se espantar. Mas Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus, e estou contigo por onde quer que andares. Então é aí, a partir desse momento, que você começa a diferenciar o milagre do abracadabra. Tá. Você começa a fazer a diferença do milagre, você começa a ver o milagre dentro de você. Você começa a ver que está gerando algo, porque a palavra de Deus nos garante isso. Assim como foi na vida desse homem aqui, ó. Por que você não vai lá e tchum? O que te impede?
Achei. Jesus não viu que ele era paralítico? Leia aí, pastor. As ofertas contínuas é Êxodo capítulo 29, 38. Diz assim, ó. Isto é o que oferecerá sobre o altar. Êxodo 29, 38. Em diante. Deus falando, especificando, né? Ó, isto é o que vocês vão oferecer sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Então, todo dia, 2 cordeiros. Um pela manhã e um à noite. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Verso 40 agora. Com um cordeiro, a 10ª parte da efa da flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um rim de azeite batido para libação e a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerá ao pôr do sol, como oferta de manjares, libação como de manhã, aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Olha o 42. Este será holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Sem sacrifício, Deus não faz fala. Não, para ver. Não, se não tivesse, Deus não ia falar. Ah, acho que Deus fala a qualquer um, qualquer hora, de qualquer jeito. Pai, meu. Entendeu? A mentalidade, essa é a mente religiosa. E não é assim, não existe. Deus, né? Nós sabemos que hoje o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Senhor, né? Jesus. Através dele nós temos acesso ao Pai. Mas você não pode, você não vai chegar, Deus não tem como falar com uma pessoa que não entende o peso dessa palavra. Você vê que é tão forte que ele fala assim, ó, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Quer dizer, não tem como Deus falar com uma pessoa que não se sacrifica. Não tem como. Porque talvez, né? Talvez, hipoteticamente, havia ali, no meio dessa multidão de inválidos, alguém que tivesse um poder aquisitivo melhor. E se você acha que não existia aqueles ali em volta, beneficiava isso? os abutres, os fariseus, que se que beneficiavam, nem chegamos neles ainda, hein? Que se beneficiavam do sofrimento alheio, da ignorância, tipo assim, aquele que paga mais, eu mergulho no tanque. Passa na frente. Você acha que não existia isso lá, Claro que existia. essa diferença? Claro que existia. E esse homem que estava ali 38 anos, se ele pudesse, ele pagava. Mas ele não podia. Quer dizer que ele já era mais sofrido um pouco, né? Já era um senhor. Além de paralítico, era necessitado. Válido, imprestável. Porque aquela cultura judaica da época ali era uma cultura que excluía sem dó e sem piedade. Porque quando vinha alguém sofrendo, eles consideravam essa pessoa como alguém em pecado, né? O leproso, ele era discriminado. Tipo assim, você está vivendo essa situação porque você está no pecado. Exatamente. Né? Quando a gente fala, né, a respeito de inclusão, né, de acepção social, né, venho logo na mente a mulher do fluxo de sangue. Né, ali a gente vê uma inversão. Se você prestar atenção, é isso que o Evangelho fala o tempo todo, cara. Sempre contra a religião. Sempre. Verdade. Sempre contra a religião. Porque, segundo o Êxodo, a mulher, quando estava nos seus dias, no ciclo menstrual, ela era imunda. Imunda. Então ela tinha que ficar fora do arraial. Quantos anos essa mulher estava desse jeito? 12. 12 anos imunda, segundo os judeus, né? 12 anos sem abraçar a mãe, porque tudo que tocava era imundo. Era imundo também. Um filho. Marido, não tinha mais nada. 12 aniversário. Ela tinha família. Ela gastou tudo que tinha. Olha, a gente entrou no paralítico, já está na mulher do fluxo de sangue. Porque vai encaixando, né? Entendeu? O espírito vai gastou movendo. Tudo que tinha atrás do seu benefício.
Mas o que eles têm em comum? Uhum. O que esse pessoal tem em comum? Porque diz a palavra, o elemento chave é a fé, meu querido. Que a fé vem pelo... Ouvir. E diz a palavra que essa mulher ouviu Falar da fama de Jesus, né? lá na onde ela estava. No lugar onde só tinha Imundo. imprestável, Imundo. imundo, os excluídos. Aqueles que ninguém dá nada. Muitas das vezes você pode falar, pô, eu estou numa situação, você pode estar na pior situação que for. Vivendo o pior momento da sua vida. Tá? Você pode estar com uma depressão. Né? A gente, quando vai tirar a habilitação, quando passa aquela placa, né? Depressão, quer dizer depressão na pista? Nível mais baixo, né? Às vezes você pode estar com o seu nível, suas forças esgotando, tal, de tanto olhar sua porcaria em volta de você. Também tem um aspecto físico, né? Tá bom? Falta de cortisol, então você vai acabar tendo um problema. Mas quando você foca e coloca a sua fé em ação, como essa mulher fez, ela passou por cima de quantos obstáculos? Ela passou por cima dos obstáculos primeiro dela, né? Ela venceu as crises dela, ela venceu aquela multidão, ela venceu o medo, porque se vissem ela ia falar, não. Quantos pisão você acha que ela não tomou para chegar ao altar de Jesus? Muitos, empurrão. E não desistiu. Esse paralítico do tanque de Betesda. 38 anos. Quantas oportunidades? Quantas decepções? Quantas vezes ele tentou chegar e chegavam na frente? E quando ela tocou na orla do manto de Cristo, alguém me tocou, mas tá todo mundo te apertando. O Pedro, né? Senhor, todo mundo tocando. A multidão era 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Quando tocar. estava de boa. Quando estava de boa. Onde Jesus passava, ela teve que romper isso aí. Mas você vê que não é qualquer toque que faz a unção dele sair, né? Exato. Não é qualquer toque. É o que você acabou de ler. Tem um esforço, um sacrifício. O sacrifício. O que ela sacrificou? Né? E agora, deixei o mestre imundo. Essa turma vai cobrir na tijolada. Que era a cultura deles. Ela deu a vida dela, né? Enterrar até a cintura e tijolo em cima. Era a cultura. Deixei o mestre imundo. E ela recebeu o milagre. Na hora. Instantâneo. Foi instantaneamente. E você acha que desse povo que estava tocando em Jesus ali, não tinha gente doente? Tinha. Tinha. Você acha que não tinha gente com problema na casa? Tinha. Não tinha pessoa com problema talvez nas finanças? Tinha. Não tinha gente ali com problema talvez no casamento? Tinha. Tinha gente que tudo quanto é tipo de problema. Aonde tem pessoa tem problema. A verdade é essa. Então assim, se tiver lá 10 pessoas dentro de uma igreja, é 10 problemas. Se tiver 100, é 100 problemas. Se tiver 1000, é 1000 problemas. Porque as pessoas têm problema, pastor. Exato. Você lida com gente. Às vezes... As pessoas, elas têm problemas. Então, elas chegam na igreja com problema. Ninguém vai na igreja, eu vim aqui porque eu estou bem. Estou feliz, eu vim aqui... Não, eu vim aqui, pastor. É assim. Pastor, eu estou precisando de uma ajuda. Estou precisando de uma oração. Estou precisando de uma bênção. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas as pessoas, elas vão naturalmente por causa de problema. E você vê que ali aquela multidão tocava em Jesus porque tinha curioso, mas tinha gente com problema. Mas quem lhe curou? Só quem lhe tocou, que se esforçou para tocá-lo. E Jesus, na sua onisciência, já vinha prestando atenção nela há muito tempo. Lógico, ele tava... Atitude, meu querido. Deixa eu ver. Atitude. Tomé, né? Muitas vezes Tomé, o pessoal fala assim, mas Tomé era um incrédulo, mas ele viu e creu. Ele estava lá. Ele foi lá. Sim. Então, que nem a mulher do fluxo, foi lá, ela estava lá. O paralítico estava na entrada ali, na cara do gol. Diz a palavra de Deus que além do tanque tinha 5 colunas, né? 5 pavilhões, né? Ali era pregada a teologia judaica, esses 5 alpendres, pavilhões ou colunas.
que fala da palavra de Deus é referente ao Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que Moisés tinha escrevido. Então, ali a religião também fazia maior ou tentava fazer a maior lavagem cerebral em cima daquele pessoal que estava ali. Só que Jesus chegou, já quebrou tudo isso aí. Já foi direto lá no... Aí o engraçado, né? O engraçado quando você lê o texto, que aí o paralítico tá com o leito dele, e aí os sabatistas, né? O sabatista fala assim, pô, você não pode levantar o teu leito, porque hoje é sábado. Quer dizer, de vez eles falam, uau, 38 anos que você estava esperando seu milagre, tá andando. Quem fez isso? Como que você conseguiu? Como você conseguiu? Glória a Deus. Tipo assim, você mergulhou lá? Você mergulhou lá? Entendeu? Não mergulhou, né? Então se tivesse mergulhado, tá ninguém ia falar nada. Você conseguiu pular lá? Entendeu? Então, já quer dizer, você não fez do jeito nosso sistema? Exatamente. Então, ou é ou não era? É bem isso aí. É a água mesmo, é o anjo mesmo que agitava. Né? A gente não está colocando em xeque a palavra de Deus, mas a cultura do momento. Tá mencionando você entendeu? Então, a questão religiosa. Aí os religiosão foi pegar no pé do cara, porque tá ganhando. Mas, tipo assim, eles não prestaram atenção na mensagem de Cristo. Né? Que quando Deus escolheu, sacrificou e santificou o sábado para seu descanso, Deus não cansa. Jesus ensinou o que é o significado. Ele fez uma alusão àquilo que está lá em Hebreus, capítulo 4, a respeito do repouso de Deus, o descanso de Deus. Nesse contexto, quem entrou no descanso foi o aflito. Sendo que Jesus falou certa vez, ele falou assim, o sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Há uma inversão aí, né? Há uma inversão. Então, esse sábado, esse Shabat, é esse descanso, que é para o homem. Porque é quando você consegue, mesmo estar rodeado de um monte de coisa ruim, exemplos ruins, pessoas ruins, situação ruim, você conseguir pôr o seu melhor, porque você sabe com quem você tem compromisso. Um exemplo disso foi José. O cara sofreu tanto na vida, seus irmãos venderam ele, a túnica não cabia, dele não cabia nos caras, venderam ele, foi trabalhar de escravo na casa de Potifar, continuou fazendo o seu melhor, foi para a cadeia, o carcereiro deu a chave para ele. Deu o governo da cadeia na mão dele. Dá a chave hoje para um bandido lá dentro, que está preso hoje. O cara vai abrir o cárcere para todo mundo. Ou seja, o cara estava passando uns momentos de dificuldade, rodeado de um monte de escória, mas ele continuou fazendo o seu melhor. Então é isso que você tem que entender nessa noite. Não desista, não entregue os pontos e frutifique no lugar que Deus te plantou. Espera, né? Existem as peculiaridades na vida de cada um, tá? Existe o tempo, o trabalhar de Deus na vida de cada um, mas o que todo mundo tem que ter em comum é a persistência, é saber o que vai sacrificar. O seu tempo, a sua fidelidade, ou seja, resumindo, é um comprometimento de âmbito geral para com Deus, para com sua obra, para com a sua família, seus familiares, entendeu? Seus amigos, tá? Então a gente, que nem o pastor Fernando está salientando a respeito, as pessoas vão porque tem problemas, né? Às vezes as pessoas nos olham, pastor Fernando, e acham que a nossa vida é um mar de rosas. E não é. Mas por quê? Só porque não conhece os nossos problemas. Sim. Às vezes você acha que a vida do cara está de vento em popa, né?
Porque você olha, o cara possui bens e tal, mas ele tem os seus problemas. Sim. Então isso é típico do ser humano. Certo. Sim. Não é verdade? Com certeza. Então você muitas das vezes acha que a pessoa está melhor, está na posição melhor e tal, mas você não conhece os problemas dela. Por isso que você pensa dessa maneira. E o ser humano é atípico, ele caminha por aquilo que ele consegue ver dentro da sua limitação. É. Só que a fé ela vai além. A fé ela vai além. Já vi pessoas esmagarem câncer como uma barata. Porque creu, porque buscou, porque estava na presença. Já vi outras, Deus recolhendo. Mas é um agir diferente na vida de cada um. Tá? Então, não existe esse lance de culpa por associação. Tá? A minha caminhada, a minha trajetória é a minha. Eu posso andar do seu lado, posso te amparar, mas os seus passos é você que tem que dar. Cada um é responsável pelo seu passo, né? Por que o cara Pela foi sua curado? Porque ele estava lá aguardando a sua cura. É como se o cara estivesse no lugar certo, na hora certa. Né? Se ele tivesse durante esse tempo todo, ele ficasse lá um tempo e desistisse, tivesse ido embora, pedido esmola, tivesse, igual você falou, na casa dele, não tivesse no lugar da misericórdia, ele não receberia o seu milagre. Então ele estava lá, ele pagou esse preço. Então o sacrifício hoje é esse preço que é pago. É o preço que é pago para receber algo de Deus. Então a unção, ela é um preço que se paga. Né? É abrir mão do seu eu, às vezes é abrir mão do orgulho, é abrir mão do seu tempo e dedicar a Deus. Então, às vezes, a pessoa, ela quer uma intimidade maior com Deus, pastor, ela quer um diálogo maior com Deus, ela quer que Deus encontre com ela ali na presença de Deus, mas ela não tem esse entendimento da importância dessa renúncia, desse sacrifício. Então, não é uma coisa simples. Você vê que você estava dando exemplo da mulher do fluxo de sangue. Ela pagou o preço de deixar tudo, de correr o risco de vida, sabe? Ela deve ter, tanto que a Bíblia fala que ela se arrastou e tocou na orla. A orla, né? A gente sabe que fica embaixo, fica ali no chão. Então ela não tocou em Jesus como uma pessoa curiosa. Ela tocou onde ela podia, ela se arrastou, ela fez o que ela podia, o que não podia. Imagina, eu não imagino a dor que ela passava, mas as mulheres que a gente conhece e comenta, diz que é terrível os dias menstruais, né, de uma mulher, o ciclo menstrual, a cólica, a dor, aquilo insuportável. O humor muda, né? O humor muda, a mulher está de TPM. Então, entendeu? Assim, imagina 12 anos de TPM. Tensão, a coitada, massacre, 12 anos todo dia. Irritada, estressada, falou assim, agora é tudo ou nada. Ou ele vai curar eu, se eu tão somente tocar, serei curado. Quer dizer, olha a disposição dela. Então, naquela multidão, pode ter certeza que tinha gente com problema, que tinha gente com enfermidade. Né? Ali, o paralítico estava rodeado de centenas, milhares talvez não, mas centenas, porque a Bíblia fala que é multidão, centenas de coxo, centenas de cego, centenas de paralítico, mas só um foi curado. Por quê? Comprometimento. Por quê? Sacrifício. Mas a Bíblia só fala que ele estava ali há 38 anos. Entendeu? Então mostra que tinha um tempo. Comprometimento, ele então, estava ali constantemente. Existe buscando. um tempo. Então, às vezes, o cara está chegando hoje, às vezes, no ministério, e quer que Deus faça algo grande, mas às tem vezes, tempo. pastor Fernando, às vezes a pessoa ela vai para o lugar certo 1, 2, 3 vezes, aí ela acaba desistindo, cansando. Desiste. Entendeu? Quantos motivos esse cara não tinha para desistir? Ah, milhões. A mulher do fluxo de sangue. Milhões de motivos. Decepção. Acabou, gastou todo o dinheiro que tinha. Então, é parar de olhar para o lado. Você entendeu? A gente já, olha, cresci, cara, no meio de pessoas excelentes, entendeu? Excelentes líderes, tá? O cara vendia gás, o cara foi
A minha mãe sempre levou o pessoal para trabalhar na roça, ela com o senhor Leandro. O cara aí foi lá trabalhar e passou por isso daí e fez um tanto de coisa, mas aí foi só ele achar uma brecha, entrar na política, aí cresceu e já esqueceu das suas raízes, das suas origens, entendeu? E as pessoas acabaram se decepcionando com esse indivíduo, né? Então, eu prefiro trocar a decepção pela surpresa. E as pessoas às vezes acabam parando por causa disso. Mas por quê? Porque está olhando o cocô que está ao redor. E não olhando por Você autor entendeu? e consumador da fé. Exatamente. Que a Bíblia fala, né? Está olhando para um monte de shit que está em volta. Porque fala lá, né, em Hebreus, né? Para. Visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são boas ou ruins? Ruins, na maioria das vezes. Então, tira os olhos dessas testemunhas ruins e avança para o alvo. E olha para Cristo. Teve um cara que chegou em mim anteontem. Falou, pastor, tô querendo fazer uma pergunta para você já faz uns dias já. Falei, faça, meu filho. Eu creio muito na palavra de Deus, eu gosto de ver tudo, mas sabe por que eu não vou na igreja? Por que você não vai na igreja? Vamos ver se é a mesma desculpa. Não pode tomar cerveja. Meu. Desse jeito? A Bíblia fala, falei, olha, filho. Vamos devagar. Você citou as escrituras, então vamos para dentro das escrituras, porque isso que é gostoso. A palavra de Deus, ela mostra que os viciados vão ficar de fora. Os embriaguez. Você entendeu? Os embriagados, né? Os viciados não entram, tá? Eu não estou fazendo apologia porque você não vai lá tomando uma, tal. Vai experimentar Jesus, o poder de Deus. Depois você me fala se é melhor que a cerveja ou não. Você não vai porque você criou um preconceito da coisa. Quem faz a obra é Cristo. O Espírito Santo. Continue indo, mas você tocou no assunto, você sabe que a religião, ela fechou a porta para muita gente para ir na igreja, né? Porque a pessoa ela tem aquela leitura que se ela for para a igreja evangélica, ela não pode mais jogar bola, não pode mais assistir televisão, não pode mais tomar o negocinho que ele toma, não pode nada. Vai virar um robô. É um robô e ainda tem que dar 10%. Então, quer dizer, a cabeça da pessoa é isso. E aí, quando você começa a ver a palavra, não é assim, né? Jesus fala, né? Não vos embriagueis, né? Não vamos entrar nesse conceito, que a gente tem uma visão disso, né? Mas a religião, ela está atrapalhando, porque a pessoa ela já vem com aquela ideia. Nossa, vou largar meu futebolzinho, meus amigos, meu churrasquinho. Então, quer dizer, igual você falou, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, não foi? Sim. Quanto será que custa 30 moedas de prata pura, forjada, do jeito que os caras fez? Põe um valor aí. Na época comprou um campo, né? Comprou um terreno lá, hoje, virou um cemitério. Vamos falar em reais. Depende. Rapidinho que nós já estamos no qual o tamanho do já. campo aí que era na época? O campo de... Como é que chamava mesmo? 10 mil reais, coronel? Mais? Se você for comprar um terreno hoje, você vai gastar uns 50 mil no terreno. Moedas, 30 moedas. 50 mil? 50 mil, um terreno aí, mais ou menos aí. 30 mil? 30 mil. 50 mil, vamos lá. Fecha em 50. Aí que tá, vamos resumir. Tem gente que vende Jesus por menos. O cara troca Jesus por um pino, por meia dúzia de cerveja, por um baseado. Entendeu? Então, você tem que ver o que você pode abandonar. Qual o seu nível de sacrifício, né? Vá buscar, para que Deus possa iluminar a sua mente e você receber a graça de Deus na sua vida. Agora ele fala assim, vem a mim que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Quer dizer, vem do jeito que você é, com suas falhas, com seus defeitos, com os pecados, mas deixa ele transformar, deixa ele lapidar. Compartilha, divulgue, participe e interaja conosco. Sexta-feira que vem, a partir das 8 horas, o Alimento da Alma. E a gente está aqui com uns temas aí bacana para esse ano, tá? A gente vai trazer uns amigos nossos convidados aí, a gente vai estar abordando tudo quanto é tipo de tema. Até esse que a gente falou aqui a respeito da bebida, da cervejinha, do vinhozinho, da massa. E assim a gente vai trabalhando com calma, com tranquilidade, serenidade, para que Deus possa abençoar a sua vida. Pastor Fernando. Ora, dá um encerramento para nós, por favor. Queridos, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, sim, meu Deus. Muito obrigado por esse programa, muito obrigado por esse canal, muito obrigado
pela vida do coronel, do nosso irmão na técnica. Muito obrigado a todos por essa casa, por essa família. E em especial por cada pessoa que tem assistido, tem acompanhado. Meu Deus, que o Senhor venha trazer essa revelação, esse discernimento, esse entendimento para essas pessoas que estão assistindo e até mesmo aqueles que vão assistir. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação. Visita o enfermo, visita o doente, que se receba a cura nesse momento, que receba o milagre, que as portas venham se abrir, que a bênção venha chegar, que esse ano seja um ano de bênção, um ano de conquista, um ano de vitória, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pelas maravilhas que o Senhor vai fazer, Pai. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Fique Deus com abençoe. Deus. Agora que eu lembrei, Almeida, o nome do nosso irmão que está na técnica. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Está encerrado.